A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao Devocional Pregar. E hoje é dia de lermos os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Gênesis. E eu quero fazer menção aqui ao capítulo 15, versículo 1 ao 6 da palavra do Senhor, que diz assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Justo de quê? De receber as bênçãos do Senhor. Olha que maravilha. Nós vamos abordar aqui o capítulo 13, vamos ver a separação de Ló e o seu tio Abraão. Deus os abençoou de tal maneira, de tal forma, que já não estava mais dando para que os dois convivessem pacificamente. Não entre eles, porque eles não guerreavam, não brigavam, não discutiam, mas entre os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, dos seus bens. Eles já não conseguiam mais viver ali pacificamente, os pastores de Ló e os pastores de Abrão, porque ali o alimento já não era mais suficiente para os rebanhos de Abrão e de Ló. E por isso havia contenda entre os pastores. Só que Abrão é um homem tão pacífico, mas tão pacífico, que no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, ó: Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. Então o que Abrão fala é o seguinte para ele: olha, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Faça como lhe convém. Então Ló, ele levanta os olhos e vê as campinas verdes, os pastos verdes, e daí ele deseja e entende que aquele lugar seria o melhor para ele. E ele vai. Porém, a promessa de Deus não é para Ló, e sim para Abrão. E aonde quer que Abrão fosse, podia ser a terra mais seca, viria dar frutos. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Abrão. Então pegue isso para você. Independente de onde você vá, independente de que já escolheram o melhor para eles, e você de repente ficou com a parte aos seus olhos não sendo a melhor. Mesmo sendo pouco, não sendo o melhor. Deus faz prosperar por conta da promessa que ele tem com você, por conta do compromisso de Deus com você. E isso é tão sério que o rumo que Ló toma, se dirigindo ali para as proximidades de Sodoma e Gomorra, e naquele tempo havia uma guerra, e a gente conhece a história do capítulo 14, falando da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, se torna algo tão sério que Ló se torna cativo desses reis que venceram. E é interessante que um dos servos de Ló consegue escapar e se direciona a Abrão, contando-lhe a história de que o seu sobrinho agora era cativo, tinha sido capturado por esses reis. Só que o coração de Abrão é tão generoso que ele ama o seu sobrinho e ele vai em resgate ao seu sobrinho e consegue resgatar o seu sobrinho, as suas esposas e todos os bens. E quando ele retorna, aqui acontece algo maravilhoso, nós temos que entender isso. No capítulo 14, versículo 18 ao 20, vai dizer assim a palavra do Senhor. Aqui é uma experiência entre Melquisedeque e Abrão. A palavra do Senhor diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. Por que eu estou citando isso aqui? Lembra da promessa? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, que Deus tinha feito a Abraão? Porque quando uma pessoa ela é de Deus, ela tem um coração voltado às coisas de Deus. Quando Melquisedeque, sendo rei e sacerdote do Senhor, encontra Abraão neste retorno triunfal, ele oferta a Abraão. Olha que lindo isso. Isso simboliza as ofertas de hoje, como nós estamos ofertando a Deus. E Abraão, por sua vez, não fica ali parado, não. Ele olha, ele se agrada dessa oferta de Melquisedeque em sua vida, e dali, de tudo aquilo que ele recuperou, ele dá 10%. Isso nos remete ao dízimo. Abraão dizima na vida de Melquisedeque, porque ele recebeu uma bênção maravilhosa de Melquisedeque. Então nós já aprendemos aqui sobre dízimos e ofertas. Só que é tão maravilhosa a palavra do Senhor que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, dizendo, olha, não vai ficar nas mãos de seus servos, os seus bens. Eu vou te dar herdeiro. Só que olha a mente de Sarai, a esposa de Abraão. Ela fala assim, ó, no capítulo 16, versículo 1 em diante, em uma conversa com Abraão, ela diz, Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia, chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga te dar uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Ou seja, aqui Sarai quer dar um jeitinho para uma promessa de Deus. E nós sabemos que não precisamos colocar a mão naquilo que Deus nos prometeu. Porque Deus ele vai dar estratégia, ele vai dar um caminho para que a promessa dele venha se cumprir em nossas vidas. Só que quando nós colocamos as nossas mãos para poder dar um jeitinho numa promessa que Deus nos fez, tem consequências. E a consequência disso foi Agar, serva de Sarai, por estar grávida de Abraão, começa a tratá-la com desprezo. Sarai se irrita e vai reclamar com Abraão. E vai dizer para Abraão assim, olha, o Senhor faça justiça entre mim e você, porque essa mulher, por estar grávida de você, está me tratando com desprezo. Então, Abraão se dirige a ela e diz assim, olha, ela é sua serva. Você quem escolheu fazer isso. Faça com ela o que você bem quiser. Então Sarai vai lá e trata mal Agar, de tal maneira que Agar fica triste e se retira, ela foge da presença da sua senhora Sarai. Ao fugir, ela se depara com o anjo do Senhor, que dali exorta ela, dizendo, olha, o que você fez não foi legal. A forma com que você estava tratando a sua senhora não estava sendo legal. Você vai fazer o seguinte, você vai voltar a servi-la. Viva em comunhão com ela. Só que o anjo também dá uma ordem, falando sobre o nome que deveria ser colocado neste menino e o que o seu filho viveria ao longo de sua vida. E é interessante o anjo dizendo a Agar sobre essas coisas, porque ele repreende ela, só que ele abençoa ela. E por isso Agar fica tão feliz que ela já chama o Deus Altíssimo de uma maneira diferente. Nós vamos observar isso no versículo 13 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lai-Roi. Então entenda, até quando nós fazemos algo errado, até quando nós temos as nossas crises e achamos que Deus não se lembrou de nós,
e dali nós queremos sair da presença do Senhor e nos escondermos. O Senhor vem e fala: olha, eu não me esqueci de você, eu ainda me lembro de você. E nós conhecemos a história. Este filho também ainda não era o filho da promessa, mas por ser filho de alguém que havia uma promessa sobre a vida dele, foi abençoado e nós conhecemos essa história. Lembre-se disso. Deus jamais se esquecerá de você. Deus jamais se esquecerá das suas promessas. Não tente dar um jeitinho para as promessas de Deus. Fique no seu posicionamento, servindo ao Senhor, vivendo ali em intensa comunhão com o Senhor, servindo em espírito e em verdade, que no momento do Senhor, a promessa de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.